Boa noite a todos. Me confirmem, por favor, se o material está aparecendo para vocês. Agora começou a aparecer para mim porque não estava aparecendo. Mas, enfim, vamos iniciar a nossa aula de hoje com foco aí na banca ápice. Na nossa primeira questão, o que nós temos? Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 3. A gente tem aqui o texto que inicialmente ele aparece em letras maiores, e destacado aí na cor que a gente chama de negrito. E o que nós temos? Pinos se soltam de coluna e ameaçam furar corpo de jovem no litoral de São Paulo. E logo abaixo, nós temos mais algumas informações, né? Falando Santa Casa de Santos SP já demarcou a operação 2 vezes e alegou falta de material. Em nota, o hospital informou que previsão é que os instrumentos para a operação cheguem nesta semana. Então, nós temos aí esse texto que é um trecho pequeno. Observando as características estruturais, que são aquelas que formam um texto, o que a gente pode reconhecer? Esse texto, ele tem os elementos característicos dos textos jornalísticos, que são aqueles textos publicados nos jornais. Então, aí nós temos notícias, reportagens, que elas aparecem dessa forma, já que elas são semelhantes uma à outra. Então, o que nós observamos nesses gêneros textuais? Nós temos um título. O título ele serve para chamar a atenção do leitor. E depois desse título, nós temos um subtítulo, também chamado por alguns estudiosos de linha fina, aquilo que vem logo abaixo do título, ampliando as informações que o título traz, ou seja, ele serve para aumentar o número de informações que o leitor tem acesso a partir do título. Por quê? Se a gente observar só o título, né? Pinos se soltam de coluna e ameaçam furar corpo de jovem no litoral de São Paulo. Nós temos sim um entendimento do que pode vir a acontecer com esta pessoa, mas quando a gente tem acesso às informações que vêm logo abaixo, nós descobrimos, né, que a Santa Casa de São Paulo já desmarcou essa operação, mas que está previsto para a chegada dos materiais, então a gente acaba descobrindo várias coisas. Essa estrutura é característica de texto jornalístico. E a questão 1 diz o seguinte, né? A função do texto exposto é. Quando a gente fala em função, nós estamos falando em papel, que é para que ele serve? Para que isso é utilizado? Então, na letra A, ele diz que esse trecho é utilizado para anunciar um fato inédito. E aqui, o que chama a nossa atenção? A palavra inédito. Porque um fato inédito é algo que nunca aconteceu antes em nenhuma parte do mundo. E não se tem registro sobre isso. Então, dizer que é um fato inédito é algo muito exagerado, porque isso pode e deve já ter acontecido outras vezes. A gente não tem como afirmar que nunca isso veio a acontecer. Então, por isso que a gente não tem como dizer que é um fato inédito. Já na letra B, a gente diz, a alternativa diz informar sobre um fato curioso. E aqui sim, é a alternativa correta. Por quê? O acontecimento de se soltar pinos da coluna de alguém é um fato curioso. Você não espera que isso aconteça. Jamais. Ainda mais como é o caso aqui noticiado, que pode chegar a furar o corpo de jovem no litoral de São Paulo. Então, isso aqui é um fato, sim, curioso. Quando se é colocado pinos em alguém, é para que essa pessoa
tem uma condição de vida melhor, conseguindo fazer ali suas atividades, e nunca se espera que vá se gerar um problema desse. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter como gabarito a letra B. Na C, o que nós temos? Divulgar um acontecimento irreal. Então, não é este caso também, porque, inclusive, aqui a questão deixa muito claro para a gente, né? O disponível, aí temos um endereço eletrônico do G1, de Santos, né, na região aí mais saúde, notícia de 2023, e ameaçam aí, né, acontecer com o corpo da jovem. Então, nós temos aí esse acesso em 16 de abril de 2024. Então, não é um fato irreal. É algo que aconteceu mesmo e a gente dispensa a letra C também. D, publicar uma fake news. Não é uma fake news, porque para ser uma fake news, precisa ser uma mentira, né? Precisa ser um fato imaginário, fictício, com algum objetivo por trás, seja aí lesar as pessoas, fazer com que elas acreditem em uma coisa que não é real. Então, não se trata aí de uma fake news. E propagar um sensacionalismo, né? Por que não é propagar um sensacionalismo? Porque sensacionalismo é aquilo que as pessoas buscam publicar para impactar, que as pessoas fiquem com medo, por exemplo, mas esse fato não causa medo, tendo em vista que muitas pessoas nem sequer têm pinos na coluna, e sabe-se que isso é uma coisa muito rara de acontecer, tanto que é classificado aí como um fato inédito. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta vai ser mesmo a letra B. Quando a gente vai para a questão 2, nós temos o seguinte: o texto apresentado é parte constituinte de, né? Então, aqui está perguntando sobre o gênero textual. Esse gênero textual, ele é um exemplar de qual? Então, ele é um exemplar de uma entrevista? Não. Por quê? O que é uma entrevista, né? Uma entrevista é um texto, seja essa entrevista escrita ou falada, é um gênero textual que ele tem uma estrutura muito fácil de reconhecer. Por quê? A entrevista precisa de 2 elementos. Precisa de um entrevistador, né? Aquela pessoa que vai fazer as perguntas, então que vai perguntar, questionar, e precisa do outro elemento, que é a pessoa entrevistada. Ou seja, quem vai dar as respostas, quem vai responder ali o que o entrevistador está perguntando. Seja essa entrevista escrita ou falada, é dessa forma que ela se estrutura, a partir de perguntas e desses 2 elementos, o entrevistador, que realiza as perguntas, e o entrevistado, que fornece as respostas. Seja de qualquer tipo de entrevista de emprego, por exemplo, aquelas entrevistas que nós assistimos nos jornais. Então, tudo isso elas têm o mesmo formato. E na B, ela traz reportagem. O que é uma reportagem? A reportagem ela é um texto jornalístico que ela informa, só que ela traz os elementos de uma forma mais aprofundada do que a notícia. Porque a notícia, ela está muito ligada ao nosso dia a dia. É tanto que se nós assistirmos, aliás, ligarmos a televisão para assistirmos, ou ligarmos o rádio,
Nós vamos ter notícias diárias, notícias de hoje, amanhã tem novas notícias e assim por diante. E a reportagem não. A reportagem, ela é um texto também jornalístico, faz parte do mesmo espaço que a notícia, mas ela tem aí um objetivo diferente, que é relatar o que aconteceu, mas de uma forma aprofundada, com mais detalhes. Então, aqui, esse texto, ele só pode ser classificado como reportagem, mesmo que ali no próprio endereço no site tenha dizendo notícia. Mas uma questão como essa, ela não nos dá outra alternativa, até porque o gênero textual notícia não aparece nesse caso. Então, só pode ser uma reportagem. E o nosso gabarito vai ser a letra B também. Quando a gente fala de propaganda, né? A propaganda, ela é um gênero textual que ela tem como objetivo divulgar. Divulgar o quê? Divulgar ideias, principalmente. Então, nós podemos relacionar a propaganda com essa ideia de propagar, fazer com que as pessoas comprem um determinado produto ou uma determinada ideia, que além dos produtos, as ideias elas também são vendidas. Então, sabe esses anúncios que nós vemos, sejam em outdoors, sejam na televisão, seja nas redes sociais, oferecendo algum produto, ou uma campanha em favor de alguma coisa, isso é uma propaganda. As propagandas costumam ser textos com frases curtas e imagens, muitas imagens, imagens do produto, imagem de um garoto ou de uma garota de propaganda, geralmente alguém famoso, né, com destaque aí na sociedade, costuma aparecer nesses textos, sejam cantores, atores, jogadores, então a gente vê muito a imagem dessas pessoas sendo atreladas, ligadas a um determinado produto, porque assim o grande público, né, nós vamos ter aí a vontade de consumir o que aquela pessoa famosa estaria supostamente utilizando também. Não tem como ser uma propaganda, não. Verbete. O nome pode parecer estranho, mas é um gênero textual bem simples. O que é um verbete? O verbete, por exemplo, é muito presente nos dicionários. Quando a gente abre o dicionário, que a gente quer saber o significado de uma palavra, aquilo ali que está dando a resposta para a gente é um verbete. Ele traz aí um conjunto de informações sobre alguma coisa. Então, ele explica para a gente alguma coisa. Então, esse é o verbete, muito ligado a dicionários, enciclopédias, todos esses textos que explicam alguma coisa para a gente. E não é o caso aqui deste texto, não. Charge. Charge, ela tem uma função social que é normalmente de satirizar, ridicularizar de alguma forma algo que está acontecendo na sociedade. Então, a charge, ela é bem crítica, ela faz uma crítica aí sobre os problemas sociais. E a charge, ela é marcada por imagens. Então, você vê na charge ali as imagens que representam aquele fato que está sendo ali criticado, vamos dizer assim. Ou ela tem simplesmente o objetivo de causar o riso. É para isso que as charges, elas são utilizadas. Então, nesse caso, também nós não temos uma charge, não. A gente só tem mesmo aí uma reportagem. Na questão 3, nós temos o seguinte. Na manchete, o que é a manchete? A manchete é o título. Os textos jornalísticos, eles têm uma manchete, que é o título
que vem para chamar a nossa atenção. Se a gente for lembrar dos jornais impressos, né, antigos, que a gente tinha, nós tínhamos aí um título, uma manchete bem grande, com letra de forma, que a gente chamava antigamente, escrito em negrito, que é com essa letra na cor preta, de forma bem forte. Então, a gente teria aí essa formatação para a manchete. E ela fala a respeito do conectivo se, né? Que é classificado sintaticamente como, né? Se ele é um pronome oblíquo átono, se ele é uma partícula apassivadora, pronome indefinido. Então, a gente tem aí essas classificações para ele. Mas é que essa questão, ela foi anulada. Por que ela foi anulada? Porque ela tem um erro aqui que a banca cometeu, que é justamente quando ela se refere a conectivo. Porque o se, ele é uma palavra que tem diferentes funções na nossa língua portuguesa. Ele pode ser um pronome oblíquo, sim, nenhum problema. Ele pode ser partícula passivadora, ele pode ser uma conjunção integrante, isso tudo ele pode ser. Mas ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Foi por isso que essa questão foi anulada, e eu vou falar brevemente sobre ela. Por que ela foi anulada? Porque quando a banca diz que o se é um conectivo, ele só pode ter uma função, que é de conjunção, ou conjunção condicional, ou conjunção integrante. Mas aí ela deu como alternativa correta a letra B, dizendo que ele é uma partícula passivadora. E não tem como ele ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque a partícula passivadora, ela é um pronome que vai fazer parte aí de voz passiva. E não tem como esse se ser conectivo e ser um pronome ao mesmo tempo. Aí, nesse caso, essa questão ela foi anulada, porque a banca ela não reformulou, não escreveu bem essa questão e ficou confuso. Porque se é uma coisa, não tem como ele ser outra ao mesmo tempo. Então, se ele é um conectivo, ele só pode ser uma conjunção integrante ou um se condicional. Mas aqui a banca, ela anulou a questão por conta dos recursos, né? Tendo em vista que aí ela se confundiu no momento de escrever, elaborar essa questão. Então, nós vamos para a questão 4, que diz Oi, assim, Heloísa. diga. Poderia me explicar o que é uma partícula apassivadora? Sim, sim. Então, vamos lá. Ó, quando a gente fala em partícula apassivadora, a gente precisa lembrar de vozes verbais, que a gente tem voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. O que é a voz ativa? É como a gente fala no nosso dia a dia mesmo. Então, a gente utiliza muito a voz ativa. Quando eu digo assim, né? Heloísa ensinou a matéria. Isso é voz ativa. A gente está colocando o sujeito realizando a ação. Isso aí é voz ativa. Mas quando a gente vai falar sobre partícula passivadora, a gente fala sobre voz passiva, que é quando o sujeito, ele sai do lugar de sujeito e ele vai para o lugar de objeto direto. Se eu disser assim, entregaram-se as flores. Agora, quando eu utilizo esse exemplo, o verbo ele vem antes, porque ele está na voz passiva. E quem é o meu sujeito? É flores, mas flores não vem no lugar de sujeito. Porque se eu falar na voz ativa, vai ficar flores são entregues. Mas aí, quando eu coloco na voz passiva, ficam entregaram-se flores. Então, a voz passiva é isso. E nós temos dois tipos de voz passiva.
nós vamos ter a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. O que é a voz passiva analítica? Quando eu formo a voz passiva analítica, eu vou ter uma locução verbal. Uma locução verbal que vai indicar para a gente a ação. Quando eu disser, por exemplo, o trabalho foi feito por Heloísa. Isso é a voz passiva analítica, porque a gente tem os dois verbos, foi feito, que é uma locução verbal. Agora, quando a gente fala em voz passiva sintética, é quando nós utilizamos aí, por exemplo, a partícula apassivadora, tá? Que nesse caso ficaria simplesmente fez o trabalho, porque esse se, ele vem colocando esse verbo na voz passiva. E na voz passiva sintética, a gente tem o apagamento do sujeito, ele nem aparece nesse caso. Podemos continuar ou tem alguma dúvida ainda? Pronto, obrigado, Heloísa. Aqui na questão de 4 a 6, a gente vai utilizar esse texto, né, que ele traz para a gente, sinopse. E nós temos, Paul está prestes a se tornar o novo líder espiritual do Vale da Paz. Mas, antes que possa fazer isso, ele deve encontrar um sucessor para se tornar o novo dragão guerreiro. Ele parece encontrar em Zen uma raposa com muitas habilidades, promissora, mas que não gosta muito da ideia de Paul treiná-la. Então, aqui está falando sobre aquele filme infantil, Kung Fu Panda, né, que a gente tem aí o Panda como personagem principal. É um texto aí que fala sobre o filme. E a gente tem o nome desse gênero textual logo em cima, que isso é uma sinopse. O que é uma sinopse? A gente tem uma sinopse quando nós temos um relato pequeno, curto, que vai dizer para a gente, de forma geral, o que é alguma coisa. Então, a sinopse, ela é muito utilizada, principalmente em filmes mesmo, porque ela resume, de forma muito geral, o enredo daquele filme. É como foi colocado aqui por Silvana no chat. A palavra sinopse, ela pode ser utilizada como sinônimo de resumo, porque ela traz para a gente uma visão geral sobre algo. Veja que aqui a gente não tem detalhes. A gente sabe quem é o personagem principal, que é o Panda, que ele está tentando se tornar um novo líder espiritual ali do local, e ele encontra, né, um candidato a ser seu sucessor, que é a Raposa Zen. Mas aí a gente não tem muitos detalhes, a gente não tem, botando, por exemplo, se ele conseguiu o seu objetivo ou não, se a raposa era do bem, se a raposa era vilã. A gente não tem esses detalhes, porque é só um resumo mesmo da obra para que a pessoa fique interessada naquele conteúdo, muitas vezes em assistir o filme. A função da sinopse é esta. Resenha. Resenha não é sinopse e não é resumo, mas dentro de uma resenha nós encontramos um pequeno resumo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a resenha, ela é um gênero textual que ela tem como objetivo fazer uma avaliação sobre um determinado produto ou uma obra. É tanto que nós temos o nome resenha crítica, muito aí produzida em contextos acadêmicos, porque é um texto no qual você vai resumir brevemente o objeto da sua resenha, seja um filme, seja um livro, uma peça de teatro, por exemplo, mas além de você contar o resumo brevemente, você vai fazer suas considerações. Ou seja, você vai colocar
a sua opinião sobre aquela obra. A respeito de um livro, se é um bom livro, se a história prende, se o enredo foi bem construído, como são os personagens. Então, tudo isso vai entrar em uma resenha. Para qual faixa etária esse livro se destina? Para quem gosta de terror, para quem gosta de romance? Qual é o público-alvo desse livro? Então, tudo isso a gente vai ter aí em uma resenha. Propaganda também já foi falado. Anúncio, né? Anúncio a gente se relaciona muito com anúncios publicitários. O anúncio publicitário são aquele gênero textual que ele tem como objetivo divulgar um produto, uma ideia, um serviço. Então, a gente é bombardeado por anúncios em todos os locais, seja de forma presencial ou online. A gente vê, todo momento, chega um anúncio divulgando alguma coisa para a gente. Uma coisa que a gente pode ser induzido ao erro é pensar que propaganda e anúncio publicitário são a mesma coisa. E não são. A propaganda, ela é mais utilizada para divulgar ideias. Sabe, propaganda política, por exemplo, tem esse nome porque os candidatos, eles estão divulgando ideias. É tanto que eles falam, eles gravam aqueles mini filminhos que ficam passando para a gente. Isso a propaganda, ela está ligada muito mais à propagação de ideias do que a produtos e serviços. Já a publicidade, os anúncios publicitários, eles são utilizados mais para divulgar produtos e serviços. Mas são gêneros textuais aí bem parecidos. E na questão 5, nós temos o seguinte: apesar de estarem inseridos em períodos diferentes, os vocábulos em destaque expressam ideia de quê? E nós temos quais vocábulos em destaque? Nós temos 2. Nós temos a palavra mas aparecendo aí 2 vezes. E essa palavra, ela sempre aparece nas provas de concurso público. Ela é muito utilizada. Quando a gente fala de mas, nós estamos falando aí de orações coordenadas. Foi tema da aula de vocês de ontem. A gente está falando aí de orações coordenadas, de conjunções coordenativas, então pode aparecer com essa nomenclatura, tá? E o que nós temos aqui? O que são as orações coordenadas? Só relembrando um pouquinho. São orações consideradas independentes sintaticamente entre si, ou seja, elas não precisam uma da outra, diferente das orações subordinadas, mas elas aparecem juntas porque nós precisamos conectar essas orações. E quem faz essa conexão são os conectivos, também chamados de conjunções. E nós temos 5 tipos de orações coordenadas, que vão ser as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As alternativas dão ideia de alternância, como aparece na letra A, mas não é o caso do mas. São casos de ou, ora, quer, que costumam aparecer aos pares aqui. O mas, ele é o quê? O mas, ele é uma conjunção adversativa, mas que transmite uma ideia de quê? Ideia de oposição, ideia de contraste, ideia de contrariedade. Então, vai depender muito do que a banca, de qual nomenclatura ela vai utilizar, mas adversidade, oposição, contrariedade, são todos nomes para a mesma coisa, que é os conectivos que são utilizados para quebrar a expectativa de algo que vem antes. E a gente vai observar exatamente o que acontece aqui. Quando a gente tem, Paul está prestes a se tornar o novo líder espiritual do Vale da Paz. Mas, então, contradizendo isso que eu acabei de dizer, antes que ele possa fazer isso, né, ele precisa achar um substituto. E a gente tem aqui, ele parece encontrar em Zen uma raposa com muitas habilidades promissoras, mas
que não gosta muito da ideia de por treiná-la. Então, a raposa é promissora? É, mas tem uma oposição aí. Qual é essa oposição? A oposição é que essa raposa ela não gosta de ser treinada. E se ela não gosta de ser treinada, logo, como é que ela vai ascender aí e ocupar este cargo? Então, questão 5, letra B. A questão 6 diz o seguinte: segundo a gramática tradicional, de modo geral, verbos são palavras que podem expressar ação, estado ou fenômeno da natureza. Exatamente. Nesse sentido, os verbos tornar e parecer, de acordo com a função desempenhada no texto, são denominados verbos. Transitivos diretos, transitivos indiretos, de ligação, intransitivos ou bitransitivo, né? Então, aqui, a gente falando sobre verbos. O que são verbos? É como a questão diz, ou eles vão indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. O que são os verbos de ação? Verbos como beber, comer, andar, falar, trabalhar, dormir, conversar, estudar, tudo isso são verbos de ação. A ação é realizada por alguém. A ação, ela é realizada por um sujeito. Então, esses verbos, eles vão indicar movimento. Movimento aí é de alguém realizando a atividade. Esses são os verbos de ação. Verbos de estado, que a gente também chama de verbos de ligação, são verbos que ligam o sujeito a uma característica do sujeito. Se eu disser assim, João é feliz. Eu tenho o sujeito João, eu tenho o verbo é, que é o verbo ser, e eu tenho feliz. Então, aqui eu tenho o verbo que está no meio, ele está ligando o sujeito João à característica de João. Qual é a característica de João? Ser feliz. Então, isso é um verbo de ligação. São verbos de ligação: ser, parecer, estar, ficar, continuar. Então, os verbos de ligação, eles são estes. E quando a questão fala sobre transitivos, né? A gente está falando daqueles verbos que eles precisam de um complemento. Você diga assim, eu comprei. Aí eu chego para alguém e digo, olha, eu comprei. No primeiro momento, a pessoa vai virar para mim e vai dizer, comprou o quê? Então, este verbo, ele precisa de uma resposta. Quem compra, compra algo. Sendo algo aí um complemento verbal. Complemento verbal. E nós temos, nos verbos transitivos, esses que precisam de um complemento, classificações. Eu tenho os verbos transitivos diretos, que são aqueles que se ligam ao seu complemento sem a presença de uma preposição. Tá? Então, é o caso de comprei. Comprei. Comprei o quê? Algo. Então, não tem preposição aí. Ele é um verbo transitivo direto. Agora, se eu digo, eu gosto, o que a pessoa vai me perguntar? De quê? Quem gosta, gosta de algo. Então, este de é o que a gente chama de preposição, porque ela vai ligar aí o verbo ao seu complemento. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Quando nós temos, por exemplo, acreditar, verbo acreditar. Quem acredita, acredita em algo. Este em é também uma preposição, logo esse verbo é também transitivo, indireto. Verbos intransitivos, só relembrando, são aqueles verbos que eles não precisam de um complemento. Verbos como dormir, morrer, por exemplo. Nascer também é um verbo aí que não precisa de complemento. Então, se diga, ontem eu dormi tarde. Você não pergunta nada ao verbo. Então, este verbo, ele é apenas aliás, ele é um verbo intransitivo, porque ele não
precisa de complemento. Verbos bitransitivos são verbos que precisam de 2 complementos. Se eu dizer assim, eu emprestei o livro ao meu amigo. Emprestar vai ser um exemplo de verbo bitransitivo. Por quê? Empresta, empresta algo, mas empresta a alguém. Então, neste caso aí, nós vamos ter um verbo bitransitivo. Mas voltando à questão, aqui vocês já estão até respondendo no chat. Tá falando aqui dos 2 verbos, né? Verbos tornar e verbo parecer. Parecer é verbo de ligação. Inclusive, eu até citei ele como exemplo. É um verbo de ligação tranquilo de ser identificado. Mas o verbo tornar, ele é um verbo que a gente tem que ter um pouco de cuidado com ele, porque a transitividade dele vai mudar dependendo da oração em que ele esteja. Ele pode ser verbo transitivo, ele pode ser um verbo transitivo, e ele pode ser um verbo de ligação. Tá? Mas, quando é que ele vai ser um verbo de ligação? Ele vai ser um verbo de ligação justamente quando ele estiver indicando aí que a pessoa pode vir a chegar a um determinado cargo, a um determinado patamar. E quando ele tiver também o pronome se junto dele. Tá? Então, nesse caso, ele vai ser um verbo de ligação. Então, tornar-se, se tornar, nesse caso, ele é verbo de ligação, porque ele está falando justamente que ele pode vir, né, a se tornar o novo líder espiritual. Então, ele está fazendo esta ponta, esta ligação entre o nosso sujeito e a característica do sujeito. Então, os 2, nesse caso, vão ser verbos de ligação. Letra C, no caso da questão 6. Indo agora para a questão 7, é uma questão que também cai muito nas provas, tá? Porque o que ele é uma palavra que aparece bastante, né, em várias provas. E o que nós temos aqui? Troco um fusca branco por um cavalo cornivento. Um cavalo mais veloz que o pensamento. Quero que ele me leve para bem longe e que galope ao Deus Jará. Que já me cansei deste engarrafamento. Então, nós temos aqui, de autoria de Rosiana Murray, classificados poéticos. 4ª edição aí de São Paulo. O que nós temos aqui? A banca pede para a gente, né? Apesar de ser um poema, o texto apresentado possui uma função similar, porém lúdica, de que, né? Então, ela está, na verdade, a autora desse texto, ela brincou com gêneros textuais, porque nós temos um poema que o poema ele tem uma liberdade maior, tendo em vista que é o objetivo dele expressar, né, um determinado sentimento, mas ele tem uma característica, sim, de um outro gênero textual. É uma receita? Não. Por quê? O que é uma receita? A receita, todos nós sabemos como ela se estrutura. Nós temos lá a lista de ingredientes, depois a gente tem o modo de preparo, e depois a gente tem, né, o tempo ali em que aquela comida ela deve ficar no fogo ou ao forno. Se for uma receita de medicamento, também você tem lá as quantidades que a pessoa tem que tomar, o tipo de medicamento. Então, não é uma receita. Tá? Aí na B nós temos anúncio classificado. Vai ser anúncio classificado por quê? O que são os classificados, né? É uma parte ali do jornal também, muito utilizada antigamente.
As pessoas anunciavam, né, nos jornais, por exemplo, carros que eles estavam vendendo, apartamentos, tinha a seção de empregos. Então, o anúncio classificado é isso. É um gênero textual muito utilizado na parte na parte dos jornais em que as pessoas anunciavam coisas. Anunciavam imóveis, anunciavam carros, empregos, serviços. Então, se você estava contratando, por exemplo, alguém, você colocava lá nos classificados que estava procurando determinada pessoa para o cargo com essas características. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter um pouco desse gênero textual dentro do poema. Rap não, né? A gente tem aí o rap, ele é uma música, é um gênero musical, na verdade, conhecido aí por rimar as palavras e fazer denúncias de problemas sociais. Carta pessoal também não. A carta pessoal, ela é um gênero textual praticamente em desuso, né? Porque nós não escrevemos mais cartas. Hoje em dia, com a internet, o celular, é muito mais rápida a comunicação do que por carta pessoal. A carta pessoal, ela servia para a gente se comunicar com alguém que era íntimo nosso, um familiar, alguém com quem a gente tinha um relacionamento amoroso, um amigo. Então, você colocava ali seus sentimentos, seus pensamentos, o que estava ali afligindo, contava coisas da sua vida, mas hoje em dia ela está praticamente em desuso. E a estrutura da carta, ela é muito conhecida, né? Nós temos que colocar sempre local e data de onde está falando, de onde está escrevendo, na verdade. Então, aqui não tem como ser carta pessoal. E propaganda, mais uma vez, não vai ser a nossa resposta. E falando ainda sobre o que, né, na questão 8, a gente tem. Na língua portuguesa, o conectivo que pode ocupar diversas funções sintáticas e morfológicas. Nesse sentido, analise todos os casos de recorrência do que no texto exposto e indique a alternativa que se refere adequadamente ao seu emprego, aliás. Então, na letra A, a gente tem, no verso, um cavalo mais veloz que o pensamento. Possui função integrante. E aqui, não, ela não possui função integrante. Ela vai possuir uma função comparativo. Então, este que está fazendo uma comparação, né? Está fazendo uma comparação o quê? Uma comparação com o cavalo e o vento. Então, aqui não é a questão de ser uma conjunção integrante, não. Na B, nós temos no verso, quero que ele me leve para bem longe. Introduz uma oração subordinada substantiva. Aqui, sim, tá? Introduz uma oração subordinada substantiva. Para ser mais específica, introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O que é isso? Lembra do objeto direto que eu falei agora há pouco, que vem depois de verbos, né? Então, é o complemento verbal que vem depois de verbos e que não temos a presença de uma preposição. Nós temos as orações subordinadas substantivas, que essas orações vão exercer funções próprias de um substantivo. Então, para que serve um substantivo? Ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, ele pode ser predicativo do sujeito, ele pode ser objeto indireto, ele pode ser um aposto. Então, todos têm essas funções aí de uma oração subordinada substantiva. Mas aqui, por que é uma oração subordinada substantiva? Porque a gente tem o verbo quero. Quem quer algo. Eu posso dizer, quero bolo. Eu tenho a resposta. O que eu quero? Quero bolo. Então, este seria um objeto direto, se eu tivesse utilizado só a palavra bolo. Mas aqui, como a gente tem uma oração
O que é uma oração? É uma frase que tem verbo. Não é uma frase que tem verbo. Quero que ele me leve, levar é o nosso verbo, para bem longe. Então, esse trecho que tem um verbo iniciado pela conjunção que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque quem quer algo. Qual é este algo? Que ele me leve para bem longe. Então, aqui na questão 8, o nosso gabarito vai ser, mais uma vez, essa noite, a letra B. Indo para a questão 9, nós temos o seguinte. O primeiro verso, que também intitula o poema, é constituído por termos classificados respectivamente com. Isso aqui também é uma questão que, em todas as provas de concurso público, nós temos uma questão como essa, que é o quê? São as questões para o candidato identificar as classes de palavras que formam aí uma oração ou um título, alguma coisa, mas aí a gente tem sempre. Então, vamos lá observar o que nós temos aqui no título, né, do poema. Troco um Fusca branco. Troco. A palavra troco está conjugada, é eu troco, que por sua vez é o verbo trocar. Trocar, ele nomeia uma ação, né? Então, essa ação aí é um verbo, está conjugado na primeira pessoa, eu troco, e é um verbo. Vamos ver aqui qual alternativa traz ele como verbo. Letra A e letra C. Então, a gente vai ficar entre essas duas alternativas. Porque as outras dizem substantivo? Não. Acho que ela quis brincar com troco, né? O troco, mas é diferente. Porque se fosse o substantivo que a gente utiliza na linguagem informal para falar de dinheiro, por exemplo, o troco, aí teria que vir o artigo antes dele. E como não temos, nós temos aí troco um Fusca. Então, nós não temos aí um substantivo, não, nós temos um verbo. A palavra neste caso, ela vai ser um artigo. O que fazem os artigos? Os artigos, eles acompanham. Acompanham quem? Acompanham os substantivos, né? Então, nome de pessoas, nome de objetos, nome de lugares. Então, tudo que é um substantivo vai ser aí acompanhado por um artigo, tá? E Fusca é um objeto. Eu nomeio um objeto. Então, logicamente, Fusca, como é o nome de um objeto, é um substantivo. E branco é a característica desse Fusca. Palavras que dão características são o quê? São adjetivos. Então, a gente tem um título formado por verbo, artigo, substantivo e adjetivo, como aponta para a gente a letra C. Porque na B a gente tem dizendo, aliás, na A, né, que a gente começou aí, certo? A A e a C a gente tem pronome. Não é um pronome. Jamais. É um artigo. Fusca, substantivo, e branco, adjetivo. Então, letra C na questão 9. Para da 10 a 12, nós temos uma música, né, de Jota Quest, banda aí brasileira. Então, o título da música é O que eu também não entendo. Essa não é mais uma carta de amor, são pensamentos soltos, traduzidos em palavras para que você possa entender o que eu também não entendo. Amar não é ter que ter. Sempre certeza é aceitar que ninguém é perfeito para ninguém. É poder ser você mesmo e não precisar fingir. É tentar esquecer e não conseguir fugir. Agora, o que vamos fazer? Eu também não sei. Afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor, o que mais pode ser? Estou aprendendo também.
Então, o título da canção, O que eu também não entendo, apresenta o questionamento do eu lírico sobre o significado da vida, amizade, amor, caridade ou felicidade. Eu lírico, a gente chama de a voz que fala no poema ou na música. Tá? O eu lírico é como se fosse uma personagem criada aí pelo autor daquele poema, que é o poeta, né? Pelo compositor de uma música. É aquela pessoa que é dona dos sentimentos da canção, que nem sempre é o poeta ou o compositor da música. Então, nesse caso aí, o eu lírico ele está fazendo um questionamento sobre o quê? Sobre o amor. Não é nada aí sobre a vida ou sobre a amizade, não. É tanto que ele, nos últimos versos, ele diz, né? Se isso não é amor, o que mais pode ser? Estou aprendendo também. Então, nesse caso aí, a gente tem o eu lírico realizando questionamentos a todo tempo sobre o amor e a prática do mesmo. Na questão 11, a gente tem mais uma questão de morfologia, classes de palavras, classes gramaticais, são tudo o mesmo nome para o mesmo conteúdo, tá? Então, aparecendo aí com classes de palavras, classes gramaticais, análise morfológica, estão falando sobre a mesma coisa, que é as 10 classes de palavras. E ela diz, né, nesse sentido, indique a alternativa composta apenas por termos invariáveis. Nós, no caso, os gramáticos, né, dividem as classes de palavras em dois grandes grupos. Nós temos as variáveis e as invariáveis, tá? O que são as variáveis? Variáveis são aquelas classes de palavras que mudam, ou seja, elas sofrem variação. Das mais simples, quando a gente tem singular e plural. Então, eu tenho a palavra menino e eu tenho a palavra meninos, no plural. O que muda? Muda só o S. Eu tenho a palavra menino no masculino e eu tenho a palavra menina no feminino. O que muda? Muda o A e o O. Mas isso muda tudo, porque aí eu já vou ter uma mudança de gênero, menino para menina, de número, né? Menino, meninos, menina, meninas. Então, isso é variação, não precisa ser uma mudança muito grande, não. As palavras variáveis, elas fazem essa mudança aí. Assim como os verbos, por exemplo, que se conjugam, né, nas diferentes pessoas do discurso. Então, isso vai ser variável. Mas aí a gente tem do outro lado também as invariáveis, que são aquelas que elas nunca se alteram, então elas não vão para singular, elas não fazem mudança de gênero, masculino, feminino, nada disso, tá? Na letragem tem amor, amar. Aqui ela se altera, sim, tá? A palavra amar, ela sofre várias variações. Ela é um verbo, né? Então, eu amo, tu amas, ele ou ela ama. Olha aí como já mudou esse verbo, então a gente já elimina. Carta, eu consigo dizer cartas, eliminei já. Pensamentos, eliminado, variável. Ou eu consigo dizer os, consigo, variável, então a gente elimina. Sempre, eu digo sempre, não. Tem a forma feminina de sempre? Não, mas sempre a mesma. Sempre é invariável, ele não muda. Ninguém. Eu mudo a estrutura de ninguém? Existe variação para ninguém? Não, ninguém é ninguém, qualquer lugar. Também, da mesma forma. Então, também não tem mudança, nem de gênero, nem de número. Então, essas são palavras invariáveis. É a nossa resposta da questão 11. São palavras invariáveis, elas não sofrem
há variação nem de gênero, nem de número. Por isso que a gente chama de palavras invariáveis. Perfeito, eu posso dizer perfeita. Então, já elimino também. Vamos já está no plural. Então, a gente já sabe que não é também a nossa alternativa. E para a gente concluir, a gente vai para a questão 12, que diz o seguinte: identifique a alternativa em que todas as palavras são oxítonas devido à mesma regra. Então, a gente está falando aqui de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Estamos falando de sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte das palavras, né? Mas o que a gente pensa quando a gente pensa em acentuação? A gente diz, não, mas será que elas estão acentuadas? Muitas das oxítonas são acentuadas. São acentuadas as oxítonas, né? Terminada em A ou AS. São aquelas terminadas em E, ou ES, O ou OS. Por isso que a gente tem sofá acentuado. A gente tem café. A gente tem cipó acentuado. Então, essas todas são acentuadas. Mas a gente tem um outro grupo de oxítonas também, que são as oxítonas não acentuadas. E que oxítonas são essas? São as oxítonas quando elas vão terminar em ER, por exemplo, ou quando elas estão no infinitivo, tá? Então, quando elas aparecem no infinitivo, elas também não recebem acento. É o caso aqui das palavras entender, precisar e esquecer. Então, elas não são acentuadas aí pela mesma regra, porque elas estão no infinitivo. O que é infinitivo? É quando a palavra ela não está conjugada. O verbo, na verdade, né? Quando ele não está conjugado. É o nome do verbo, é a forma que ele se apresenta. Agora, quando eu conjugo, não. Eu posso dizer, eu entendi, né? Ele ou ela entendeu. Isso aqui é a conjugação lá. Eu preciso, tu precisas, ele ou ela precisa. Isso é a conjugação. Então, na 12, alternativa C, certo? Então, nós terminamos a aula de hoje, já que ficamos aqui no horário. Já são 21h30. E na próxima aula nós vemos essas questões que faltaram, da 13 a 15, certo? Então, nós vemos aí, na próxima aula, as questões que faltaram hoje. Se alguém tiver algum comentário, pode ficar à vontade para fazê-lo. Se não, uma boa noite a todos. Obrigada, Fabiana.